Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. É uma alegria estarmos juntos, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje é dia 28 de junho de 2022. E nós lembramos a vocês, o estudo do Evangelho, ele tem uma tríplice finalidade. Nós compreendermos melhor a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita, prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa espírita para a reunião que virá a seguir, que é uma reunião de vibração e irradiação, e também preparar espiritualmente aqueles que serão assistidos, que serão tratados através dessa reunião. Então nós vamos iniciando, cumprimentando a Mariana Fosati, a Ana Eliane, a Carmelina Godoy, cumprimentando os amigos encarnados e os amigos desencarnados, porque essa reunião, quando nós nos reunimos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, aqueles que também compartilham conosco dos mesmos sentimentos e pensamentos, chegam até nós. E os benfeitores trazem outros também para compartilhar desse momento. Então vamos criando essa grande rede de trabalhadores do Cristo. Boa noite, Vicente Gimenez, seja bem-vindo. Sueli Aparecida Reis, nossa querida amiga, sempre conosco, convidando também para participar o Arnaldo, Eudócia Reis. Boa noite, Sandra, Sabino, Albertine. Que bom você aqui conosco, mais uma noite de muita fé, de muita esperança, com muita convicção, com muita certeza de que não estamos sós. Deus, esse Pai amoroso, Criador, conhece cada um de seus filhos e está sempre vigilante, nos auxiliando. E nós vamos lembrando a quem desejar acompanhar o nosso estudo da noite de hoje, nós estamos no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que é reconciliações com os adversários. Quem desejar, pegue aí o seu Evangelho físico ou virtual para acompanharmos juntos o estudo. E lembramos também que essa reunião que virá a seguir, que não é ao vivo, é uma reunião à distância, essa reunião de vibração é de 8h30 às 9h30 da noite. Então, lembrando também aqueles amigos queridos que vão nos assistir através depois da nossa gravação, pelos nossos canais do YouTube, pelo nosso canal do Telegram, ou pelo próprio Facebook, ou pelo próprio Instagram. Recebam agora o nosso abraço muito carinhoso, sintam-se acolhidos, sintam-se fazendo parte dessa família do SEAC. Mas faltam apenas, eu acho que um minutinho, é apenas um minutinho, para iniciarmos. Nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, abrindo uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Abrimos aqui na mensagem 47, o povo e o Evangelho. Essa passagem se encontra em Lucas, no capítulo 19, versículos 48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Vamos repetir
o que Lucas transcreve desse episódio acontecido com Jesus. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Emmanuel, na mensagem 47 do livro Vinha de Luz, ele dá o título O Povo e o Evangelho. E assim ele vem refletindo. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Amigos, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus, aos emissários que em seu nome acorreram ao nosso chamado. E vamos dando início a mais esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E pedimos, Senhor, envolva-nos com teu amor, com a tua paz. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos beber dessa fonte de luz. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Tacimara. Boa noite, Valdecir Lima, Mônica Pascoal, Rita de Cássia, todos esses amigos muito queridos que estão aqui conosco. Boa noite, Niva. Que bom. Amigos, amigas queridas, vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Rosana Pires. Seja muito bem-vinda também. Nós vamos dar continuidade hoje, ao capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos. E nós iniciamos o item 5, que é sobre as reconciliações com os adversários. E nós já comentamos, iniciamos esse item 5 já há umas 3 semanas, comentando lentamente para podermos compreender. E tem uma passagem nesse item 5, quando Kardec fala das obsessões. E para que nós possamos compreender melhor o que seja uma obsessão, nós trouxemos aqui rápidas definições para podermos acompanhar essa explicação. Essas explicações não são de Kardec, são explicações trazidas através de um texto publicado e que nós nos utilizamos dele para podermos fazer essa reflexão. E aqui nós vamos ver, por exemplo, com relação a uma obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Só para rapidamente refletirmos o que nós já vimos a semana passada. E a partir do momento que for um texto que ainda não comentamos, aí nós vamos prosseguindo. Essa passagem agora é só para relembrarmos. A obsessão simples é aquela em que o obsedado, a pessoa que está sofrendo a obsessão, apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente,
ou seja, um espírito enganador, e por sua vez, não desfaça seus interesses, intenções, desejos e vontades. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e muitas vezes poderemos não perceber isso de imediato. Convido vocês, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco, depois assistam a nossa gravação lá no nosso canal do YouTube, na parte do estudo do Evangelho, lá na playlist, para que vocês possam rever esses comentários com relação ao que seja uma obsessão simples. Prosseguindo, somente após algum tempo, daremos conta de que existe sim alguém invisível, tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos, distantes da realidade do ser do próprio indivíduo. Ele é muito comum entre nós, portanto, é preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias. Prestem atenção. É muito comum entre nós e é necessário ficarmos ligados nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Temos que ter vigilância, Jesus já nos ensinava. Vigiai e orai. Não quer dizer que ao estarmos com raiva, angustiados, tristes, estejamos sofrendo uma obsessão simples. Mas é importante nos analisarmos, prestarmos atenção nas nossas reações, nos nossos sentimentos e pensamentos e pensarmos, será que estou sofrendo alguma influência espiritual? E termos a vigilância que Jesus nos ensinou e a oração para nos fortalecermos. Mas a partir desse ponto aqui, nós vamos dar continuidade, falando agora com relação a uma obsessão, lembrando a vocês que essa parte que eu estou comentando, ela não se encontra em o Evangelho. Eu trouxe para a nossa reflexão essas definições, para que nós possamos compreender quando Allan Kardec se refere às obsessões, nesse item 5 do capítulo 10. A fascinação é um outro tipo de obsessão que já é mais grave do que uma obsessão simples. As consequências de uma fascinação são mais graves neste estágio. É uma influência suave, imperceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferência de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Prestem atenção. A fascinação, ela é mais grave do que uma obsessão simples, porque os espíritos que querem fascinar, eles são muito sutis. Eles começam com uma influência muito suave, imperceptível, e a pessoa não se dá conta que ela está sofrendo essas interferências de ideias, de pensamentos, de sentimentos, sempre com o objetivo de prejudicar a pessoa. Então, são pensamentos, sentimentos negativos, porque os benfeitores, os nossos anjos guardiães, quando eles nos influenciam, é somente para o bem. A
fascinação, neste caso, o espírito obsessor, ele toma conta dos pensamentos da pessoa, de forma que ela não consiga julgar suas próprias ações e atitudes. Vejam, amigos, o cuidado que precisamos ter. Nós falamos a semana passada que iríamos comentar caminhos para não sermos influenciados, sofrermos obsessões, sofrermos fascinações, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Então precisamos criar uma blindagem, e uma grande blindagem que podemos utilizar é a oração, que Jesus já havia nos ensinado. Nesse caso da fascinação, o obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa. O espírito obsessor, ele consegue inspirar na pessoa uma confiança cega, ou seja, por pior que seja determinada situação aos olhares dos outros, para aquele que está sofrendo a obsessão, para o obsedado, tudo está normal e equilibrado. Kardec nos alerta que a fascinação é mais comum do que se imagina. A pessoa que está sofrendo esse processo, essa influência espiritual, essa fascinação, mesmo quando outros familiares, amigos, se aproximam e comentam com ele que aquela conduta não está adequada, é uma coisa estranha, ele se revolta, ele se afasta, porque ele não consegue perceber. Ele está tão influenciado, ele está tão fascinado, que ele fica completamente cego a essas influências. Mas tem outro tipo também de uma obsessão, que é a subjugação. A subjugação. Nessa situação, aqui a vontade da vítima é totalmente paralisada. Ou seja, o espírito obsessor tomará conta de sua mente, de seus atos, pensamentos e sentimentos, em todos os sentidos, controlando assim as vontades do indivíduo. O indivíduo que está sofrendo essa subjugação, ele fica completamente à mercê daquele espírito obsessor. Nós sabemos que muitos irmãos encarnados que se encontram nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas, muitos estão padecendo de processos obsessivos. E nesse caso, muitos estão nesse processo de subjugação. A pessoa pode ter problemas mentais, mas também, junto, problemas, influências espirituais. Ou, às vezes, somente influências espirituais, de uma forma tão ferrenha, que para o médico humano, o médico terreno, é um problema psiquiátrico. E é difícil saber distinguir, porque muitas das vezes são sintomas, reações que a pessoa manifesta, que fica difícil saber se é uma influência espiritual que ele está sofrendo ou se é um problema mental que ele está sofrendo, o qual comprometeu a sua mente, ou se é as duas coisas que ali estão interferindo. A subjugação, ela poderá ser dividida em corpórea e moral. Na corpórea, o espírito obsessor, ele age sobre os órgãos, ele age sobre a matéria, ele age sobre o corpo
daquele que está sofrendo a influência. Ou seja, ele pode, o espírito obsessor, provocar na pessoa movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. Já na subjugação moral, a vítima tomará decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, mas para ela tudo segue dentro da normalidade, como se fossem atitudes sensatas. Mais uma vez, para reforçar o que nós estamos trazendo, não podemos levar tudo com relação a achar que é uma influência espiritual, que é uma obsessão. Por isso a medicina humana, com o cuidado, o amor divino, ela existe para ser usada. Então, buscarmos o acompanhamento médico, psicológico, para ser observado, porque não é fácil distinguir essas influências espirituais. E aquele que busca uma casa espírita, aí o cuidado que a casa espírita precisa ter, o dirigente daquela casa espírita, os trabalhadores daquela casa espírita, para, ao chegar uma pessoa, não dizer, você está sendo obsidiado. Não, nunca devemos falar isso. Primeiro que pode não estar. E mesmo se ele estiver, nós devemos buscar formas de orientar aquele irmão, aquela irmã, sem induzi-lo ao medo, à angústia, àquela preocupação. Vamos orientar, sim, aquele irmão a buscar o auxílio espiritual, através das palestras, através do passe, através da água magnetizada, através da instituição do Evangelho no lar, para que ele possa se fortalecer e, ao mesmo tempo, aquele espírito começar a ser evangelizado. É um processo. Não podemos querer afastar o espírito como se o espírito fosse um inimigo. Ele ali se encontra, nós temos que envolvê-lo com amor para que ele se sinta como um irmão que precisa de amparo, de proteção, de preces, de orações, para que ele vá também, à medida que ele for se evangelizando, ele cair em si, perdoar o outro e os dois se libertarem. Ainda tem mais uma influência espiritual, mais uma obsessão, que é a possessão. A possessão. Na possessão ocorre a imantação do espírito obsessor a determinada pessoa, dominando-a tanto de forma física quanto moral. A possessão, o espírito, ele se apodera, ele fica tão imantado àquela pessoa que ele está obsidiando, que ele está influenciando, que ele domina totalmente a pessoa. Mas não quer dizer que ele entrou dentro do corpo da pessoa. Mas ele está tão unido, perispírito a perispírito, o perispírito do obsessor, com o perispírito daquela pessoa que está sofrendo a influência, que ele é como se ele tivesse se apoderado da pessoa. No caso da possessão, é uma imantação.
A Rita de Cássia, inclusive, ela está dizendo assim: acredito que os espíritos obsessores se aproveitem da fragilidade emocional de suas vítimas, que se tornam, entre aspas, presas fáceis. E realmente, às vezes a pessoa, ela começa com algum desequilíbrio mental. Por exemplo, ela emocionalmente está fragilizada, deu brechas para que aquele obsessor se aproximasse. Porque qualquer um de nós podemos ser obsidiados. Por isso, o cuidado que devemos ter. O cuidado que devemos ter para não sofrermos esse tipo de influência. Então, nós temos que estar sempre vigilantes. Aonde nós vamos, com quem nós nos relacionamos, o que nós fazemos, qual a nossa conduta. Por quê? Ah, mas então eu vou ter que ser santo? Depende qual o entendimento dessa palavra santo. Porque se nós queremos estar amparados, protegidos, nós temos que ter cuidado. Mesmo aquele que exerce determinadas profissões, em função da sua profissão, ele tem que ir a determinados lugares, os seus ambientes de trabalho são ambientes, entre aspas, carregados, ambientes densos, pesados, ambientes onde tenha muitos conflitos. O que ele precisa? Se fortalecer cada vez mais. Ao sair de casa, já em oração. Ao chegar naquele ambiente, procurar manter o máximo possível um nível, um padrão elevado, para que ele não dê, ele vai criar com isso uma proteção, ele vai criar uma couraça. Agora, se ele vai a determinados ambientes, aonde tem bebidas, tem a nicotina, tem as drogas, tem a maledicência, tem as intrigas, tem a inveja, tem o egoísmo, se ele não está ali a trabalho, ele corre um grave risco. Mesmo que ele vá como um trabalhador, ele vai como um trabalhador do Cristo. Chico Xavier queria um determinado lugar e Emmanuel disse para ele: tudo bem, você pode ir, mas você está preparado para ir e depois sair de lá? Por quê? Qual o que nós orientamos quando nós vamos fazer um atendimento a domicílio, precisamos às vezes socorrer alguém? O ideal é o quê? Que a gente nunca vá só. Vá com um companheiro junto, 1, 2, 3, 4, dependendo da situação. Antes nos prepararmos com muita firmeza, pedirmos o auxílio dos benfeitores, porque senão, eu vou porque eu sou espírita, eu vou lá e eu vou dar um passo e eu vou... Mas será que nós estamos preparados realmente para irmos sozinhos? Então, a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, um bombeiro, ele vai apagar um fogo, ele vai entrar dentro daquele lugar sem os devidos cuidados, ele vai buscar todo aquele cuidado que ele aprendeu previamente para ele poder ajudar, mas também não se prejudicar. Então, é necessário esse cuidado. Aqui a companheira aqui colocou, eu não sei bem, mas o finalzinho é Noelle, vamos dizer que é a Noelle dizendo: quando vibramos em determinada energia, atraímos energia equivalente. Devemos sempre nos vigiar. E é isso mesmo, Noelle. Aqui a Eudócia colocou aqui pedindo orações
por uns irmãos que desencarnaram. E nós vamos, daqui a pouquinho, quando fizermos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião que acolhe tanto os irmãos encarnados quanto os desencarnados, aí nós vamos vibrar, orar por esses irmãos. E a Noelle, mais uma vez, fazendo aqui um comentário, uma pergunta: e os médiuns? Podem ser utilizados como meio de alguns irmãos espirituais a encontrar um caminho da luz? Com certeza, uma reunião mediúnica, séria, equilibrada, numa casa espírita, aquele irmão que ali está na condição de médium, ele vai se colocar como um intermediário para que esses espíritos que são trazidos pelos benfeitores, eles possam ser orientados e eles possam ser conduzidos, dependendo do grau de ressentimento que esse espírito carregue, ele pode levar um bom tempo, várias e várias e várias reuniões, até que ele se disponha a perdoar. Mas o médium, numa reunião, ele nunca deve fazer isso sozinho em casa, mas numa casa espírita, num ambiente espiritual preparado, ele vai ter condições de auxiliar, sim, a esse irmão. Não quer dizer que de uma única vez. Ele pode. E pode, às vezes, demorar um tempo, mas sempre será muito útil. Amigos, faltam apenas 3 minutinhos para nós iniciarmos aqui a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião, como nós dissemos, é uma reunião de tratamento. Então, a semana que vem, nós vamos voltar novamente aqui, porque nós não fechamos ainda a reflexão com relação à possessão, então a gente retorna para falarmos com relação à possessão e vamos aproveitando para lembrar a vocês, agora faltam apenas 2 minutinhos, quem está em tratamento, mantenha-se em sintonia, providencie aí a sua garrafa de água, com muita fé, com muita confiança. E aqueles que desejarem encaminhar algum nome para a semana que vem ser colocado na reunião de tratamento, que é a reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu vou dizer agora aqui o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Agora nós temos um encontro domingo às 20 horas, que é o nosso Evangelho no Lar. Jesus abençoe a todos. Muita saúde, muita paz.